Ọ̀rúnmìlà, Ifá ó pàlúwa rẹ̀ jẹ́. Essa cantiga que tem na Nigéria aqui, Ifá que vai matar a pessoa que está olhando para Ọ̀rúnmìlà, que está olhando como fosse qualquer dedezeiro, caroço do dedezeiro, que Ifá na verdade é do Ifá. Ifá que vai, porque o poder do Ifá é muito grande. Òun ló ti jẹ́ pé àádádúró báyìí náà kí ẹni kejì mi tó sọ̀rọ̀. Ẹni tí ó bá tún wá fẹ́ mọ̀ nípa Ifá, wọ́n bá ti rí ògbóǹtarìgì babaláwo bíi ẹni tó ń translate fún mi yìí, babaláwo Adégbóyèga ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ó bá wá babaláwo ògbóǹtarìgì, ó ké sí dìde ní àbúrò mi olóyè Oyèníyì Awólọ́lá ọmọ Agboola, èyí tó máa jẹ́ àwíṣẹ ìlú Òwòròṣùkòlòkí Kingdom, Lagos, Nigeria. Ẹ fún látẹ̀wọ́. Give me a round of applause. Salva de palmas para irmão dele. Ele está dizendo que para você conhecer quem é Babalawo, nós somos Babalawo. E a gente está aqui, porque hoje tem as pessoas que podem apresentar como Babalawo. A gente conhece quem é Babalawo. Tem código. Se você quer conhecer Babalawo, se você chegar num lugar e falar aboye, até então ele pode falar aboye, bochiche é o boató. Aí que você tem que fazer, você tem que ter pelo menos 2 ou 3 letras do Ifá de reza para essa pessoa. Se você viu e todo que ele falar, que Deus te abençoe, tudo de bom para você, que o Oxalá te abençoe, ele não é Babalawo. Porque Babalawo, ele vai te dar Ifá em retorno para você. Não tem como você vai dar Ifá para a pessoa e a pessoa não vai te devolver de volta. E ele está dizendo também que o irmão dele, você pode ver que ele é algo de acordar esse cargo que ele tem dentro do Ifá na família dele. Mas nos próximos meses ele vai para a Nigéria, ele vai ser consagrado no palácio dele, e como a Wissé, cargo próximo, ou mais próximo, até ele também chegar no Arabá. Dia ele vai ser a Wissé do Uburu, que vai ser em próximos dias na Nigéria. Então isso que está dizendo que ele está feliz, que o irmão dele está aqui hoje e participando desse encontro tão nobre aqui. Aboye. Aboye, você é o guató absoluto. Por favor, salva de palmas para eu recebi papel do meu irmão Ogandi Beto aqui, acho que ele pensa que a gente é papagaio aqui. Aqui a gente vai jantar aqui. Não tem como o Guimarães quer escapar de fazer jantar. Pode ser franguinho, a gente não liga. E com arroz, pode não ter feijão. Ele fala até 17h30, mas que horas é? Agora é só 15 alguma coisa. Agora que vai falar é Yassa. Ela vai falar do L de novo, e que eu vou traduzir também para nós. Aí depois, e pergunta vai ser aberto para nós. Obrigado. Bom, Yasha, ela vai fazer as palavras dela, mas ela gosta de sentar, porque nós aqui somos família do Axé. Se ela ficar em pé e ficar falando sobre o que ela vai ficar falando, e capaz de incorporar, capaz de ela entrar no orixá, para que isso não aconteça, e ela vai preferir sentar, e para que ela conseguir equilibrar e as coisas. Então, mas se eu vou ficar em pé, eu já estou acostumado a ficar em pé. E quando ela fala, e eu vou explicar, traduzir tudo. Oníṣọlá dédé onígbòjá
sabe, quando a gente, pessoal do outro lado do mundo, e ela é apresentadora do TV, ela é cantora, você via a voz tão bonito, sabe, eu ficar até quase que eu peço para ela não vai embora mais, que eu, Pai Guimarães, vai precisar dela trabalhar com a gente aqui. E ela canta, e a cantiga e apresentações, quem que ela é, a família dela, que ela é do Iroko. Ela é família do Iroko, ela é sacerdotisa do Iroko na Nigéria, e ela cultua Iroko, e ela tem clientes em todos os lugares do mundo, na África, Austrália, que visita ela, que ela cuida com o conhecimento que ela tem. Ẹni mo ní pé wọ́n má bínú pé mo jókòó, mo ti sọ ìdí tí tó. Ela pede desculpa porque que ela quer sentar, você perdoa ela por uma razão. Orúkọ tèmi ni Ṣọláìdé, ọmọ bíbí inú Fátíyàṣe Ayé Ògúnlànà. O nome dela é Ṣọláìdé Fátúgàṣe do Ògúnlànà, que o marido dela chama Ògúnlànà. Olórí Ìrókò Ìyẹ́dọ́là òní. Ela é chefe do cultural do Iroko na Nigéria. Ṣùgbọ́n a máa ń sọ wípé Ọlọ́ṣun oníròkò torí pé tí omi Ọ̀ṣun bá ti lè yí Ìrókò ká, wọ́n máa ń sọ pé àwọn Ọlọ́ṣun oníròkò rẹ̀. E quando a água de Oxum e fica na volta do Iroko, chama Olosun do Iroko, que ela faz parte dessa família na Nigéria. Èyí já sí wípé òòṣà méjì ló papọ̀ yẹn, Ọ̀ṣun àti Ìrókò. E que é Oxum Iroko, que é da família dela. Ifá ní tí a bá sọ̀rọ̀, ká máa fi ti Ọlọ́run pẹ̀lú ajé afálọ́fà àgbà àròkò fẹ́yẹ jẹ. E ela está dizendo que antes que ela comece a falar, e dentro de Ifá está dizendo que antes que a gente fazer qualquer coisa, a gente colocar Deus na frente, porque muitas vezes outras religiões, ele acha que nós que somos do bandista, do Doblé e do Ifá, isso porque a gente não tem Deus. É mentira. Dentro de todos os Odifá, sempre fala Deus. A gente tem vários Odifá que a gente usa para rezar, que fala de Deus. A gente tem Deus. A gente não é do religião que não tem Deus. A gente tem Deus. Por isso que ela fala, antes de qualquer coisa, ela coloca Deus na frente. Ifá ní tí a bá sọ̀rọ̀, ká máa fi ti Ọlọ́run pẹ̀lú ajé fún àdàbà ṣùṣù tó ń lọ yẹ́yìn sọ́ba ọ̀tà tẹ́lútẹ́lú. Àwọn awo kìlọ̀ fún wọn wípé kó ṣètùtù, kó dẹ̀ máa fi ti Ọlọ́run pẹ̀lú, ṣùgbọ́n kò gbọ́. Ó rí àdàbà níbi tó yí ẹyin sí, ó wò pé àdàbà ló wà níbi tí òun fi abàwọn sí yìí, tí kò bá di lọ́la, òun máa kọ́ ọmọ ìtorí ìyẹn ti yí ẹyin síbẹ̀. Ṣùgbọ́n torí pé kò rúbọ kò dẹ̀ fi ti Ọlọ́run pẹ̀lú, ó ṣe gbé ìjókòó tó fi lé ẹsẹ̀ pé kóun kó àwọn ẹyin yẹn bó ṣe ṣubú tó pọ́n lẹ́sẹ̀ nìyẹn. Wọ́n wá gbé padà lọ sílé, kó tó wá di wípé wọ́n tọ́jú ẹ̀ wọ́n gbádùn. Àdàbà ti pa ẹyin, ó ti fún àwọn ọmọ ẹ̀, ó ti kó kúrò. Nígbà tó máa fi dé kò bá wọn mọ́ bẹ̀, nítorí ẹ̀ gbogbo nǹkan tí a bá ṣe àpò máa fi tọ́lọ́ nǹkan yẹn. Ele conta uma história do Ifá, que qualquer coisa que a gente quer fazer, a gente colocar Deus na frente. Que tem uma história do lenda do Ifá, que tem um passarinho que chama Adaba na África, e tem uma fazenda de uma pessoa que ele tem plantações lá dentro da plantação dele, e Adaba, o que Adaba tem? Adaba tem ovos dele dentro da casa dele, tem filhos, filhotes dele. Só que esses ovos têm tempo determinado até virar filhote. E Adaba, ele fez consulta com o Babalaú e fez ebó. E o Babalaú fala, todo dia que ele acordar, ele coloca Deus na frente. Ele fica colocar Deus na frente. E dono do plantações, ele não acredita, não coloca Deus. Aí ele chega no plantação e fala, amanhã eu vou vir aqui e colher todas as minhas plantações aqui.
como que a Dabadá colocar Deus na frente e já fez sacrifício do que saiu para ele, não tem problema. E dono do plantação foi lá para pegar. Cada dia ele fala que amanhã eu vou pegar. Quando passa, amanhã eu vou pegar. Amanhã eu vou pegar. Fica dando um dia para outro. Só que chega um dia, aí ele pega a escada e para subir para pegar as plantações, ele caiu, quebrou os pés, não. E leva ele para receber o tratamento antes que ele sarou do quebrado dos pés, e ou foi já pela filhote, já passarinho, já pegou os filhos dele, já está voando no mundo. Então, por isso, dentro desse outro, ensinar alguém que alguém sempre colocar Deus na frente, todo dia, cada coisa que alguém quer fazer. Nítorí ẹ̀, Elédùmarè mojúbà rẹ. Que ela saudar Deus, que o Olódùmarè. Mojúbà ikú mojúbà àrùn. Saudar todos os ancestralidades da terra. Ìbà bàbá àti yèyé tó bí mi lọ́mọ. E saudar pai e a mãe. Olùgbàtà ìbàrẹ̀ lé ní Fátúndé àṣẹ ìbàrẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kọ́ mi ní fún ìbà yín lé ní o. Saudar todos os sacerdotes que ensinam ela, que te deu conhecimento para ela. Ìbẹ̀rìgì nílẹ̀ Adó Ìbàràbà ló ti Ifẹ̀. Bọ́ṣẹ́ o. Ìbágbẹ́nà Wàjàká, ìbọ̀lúwo mẹ́rìndínlógún, ìbẹ̀jùbọ̀nà mẹ́fà, ìbọ̀dù lágbóòdè, ìbàmọ̀nàmọ̀jà, àkọmọ̀ nípa ìlú àlá. Bọ́ṣẹ́ o. Gbogbo ẹ̀yin rúmọlẹ̀ ojúbà yín lónìí o. Gbogbo èyí tí mo fẹ́ sọ léèmí tó ẹ jẹ́ kí n sọ láti àràbà. Mo kì í ní o, àbọ̀rọ̀ àbọ̀ ìbàbà. Tó èmi mo fẹ́ràn kí n máa sọ̀rọ̀ nípa àṣà, ìṣe àti èdè wa. E ela saudar e saudar Arabá. E saudar nós, Babalaô, que está aqui, e saudar cada um de vocês aqui, porque na África, e quando você está no meio das pessoas, você não pode menosprezar ninguém. Você, até esse jovem, eu acho que ele é mais novo aqui, ela saudar ele também, porque às vezes você viu criança, acha é criança, ele não precisa saudar. Aqueles criança, ele pode ser criança, mas ele nasceu, ele é um velho que pode quebrar a perna do quem acha que é bom. Então, por isso, qualquer pessoa que tem conhecimento, antes de falar qualquer coisa, tem que saudar. Saudar a terra, saudar espíritos que até viu, que você não viu, pessoa, e ela saudar todo mundo, e saudar Arabá, que é o maior espiritualidade que está entre nós aqui. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ń wò mí, mo ṣiṣẹ́ lórí tẹlifíṣàn gẹ́gẹ́ bí tẹlifíṣàn pírẹsẹ̀ntà tí ó sọ̀rọ̀ nípa àṣà ìṣe àti èdè ilẹ̀ wa, tí mo dẹ̀ máa ń lọ káàkiri lọ sí àwọn tourist attraction wa láti lè jẹ́ kí àwọn ọmọ wa kí wọ́n mọ̀ nípa àṣà ìṣe àti èdè wa. E ela está dizendo que como ela faz a trabalho do TV, e ela trabalha com cultura e orixás, e ela viaja para os lugares e adquire conhecimentos e passa no TV, no rádio e fazer palestra para que as pessoas tenham conhecimento, fica próximo dos conhecimentos que alguém tem dentro da nossa religiosidade. Ìdí rẹ̀ tán fi mí jẹ́ ìyá àṣà àti ọbabìnrin àṣà. Por isso que ela foi coroada como Yasha e Obabene Yasha. O que quer dizer Yasha? A mãe da cultura da Nigéria. E depois ela foi coroada como Obabene Asagbaye, como uma senhora, uma rainha dos orixás mundialmente, por trabalho que ela faz dentro da religiosidade e cultura na Nigéria. Ní ṣókí, kí ni à ń pè ní àṣà? E, primeiramente, o que é àṣà? Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti bí àṣà kí o bá lè yé wọn yékéyéké. Wọ́n ní ẹni tó máa kọ́ni nífá kó farabalẹ̀ kó kọ́ni dáadáa kó bá lè yé ní yékéyéké. Ẹni tá a máa kọ́ nífá kó náà farabalẹ̀ kó ní sùúrù kó bá lè yé yékéyéké. E ela vai começar pelos o que quer dizer àṣà dentro da nossa religião. Orí ẹ̀rìndínlógún là ń sọ, ṣùgbọ́n ìdí tí mo fi ń bẹ̀rẹ̀ lórí àṣà ìṣe àti èdè ni pé kó bá lè yé wọn. E ela vai falar sobre 16 búzios, mas ela quer começar dentro do àṣà e dentro da nossa religiosidade,
para que a gente conseguir compreender. Àṣà ni ètò tí a gbé kalẹ̀ tàbí ìlànà tí ó ní ìbámu pẹ̀lú ohun àjogúnbá wa. E essa é uma certa forma que a gente tem para que cada um de nós conseguir adquirir conhecimento dentro do que a gente conseguir através da nossa ancestralidade e de família de cada um de nós. Nínú àṣà wa, ó ní aṣọ wíwọ̀ bí a ṣe wà yìí, àwọn obìnrin táwọn gèlè táwọn ọkùnrin tán dé fìlà nínú àṣà wa ni. Nínú àṣà wa ni pé kán bímọ kó tó di wípé di ọjọ́ mẹ́jọ tó máa sọ ọmọ lórúkọ kan ti dá àkọsẹ̀jáyé nínú àṣà wa ni. E dentro da nossa costume e vestimento, a gente pode ver que não vestir tem chapéu, as mulheres vestir também tem guelê. E cada esse dentro da nossa costume, da nossa família. E também quando tem filho na África, que vai ter isentaí. O que quer dizer isentaí? E a primeira consulta para a criança para saber como que vai ser a vida dele. Isso a gente tem costume disso, fazer isentaí do criança quando nasceu. Tudo isso faz parte da nossa costume dentro da religiosidade. Nínú àṣà wa ni ìbọ òrìṣà wà. Tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ nípa òrìṣà, ẹni tí òrìṣà dá òun là ń pè òrìṣà. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan bí àwọn kìrìsìtẹ́nì àbí àwọn mùsùlùmí wọ́n gbàgbọ́ wípé bóyá wọ́n ń bọ igi bọ ẹ̀wọ̀n pè ní kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹni òrìṣà dá òun ni wọ́n pè lóríṣà. E ela está dizendo que quando fala do orixá, que as pessoas que cuidam do orixá, mas quando a gente olha nessa palavra orixá, ele orixá dá que pessoa que foi escolhido, que ela é da cabeça da pessoa, foi escolhido e para cuidar e orixá na terra, porque os outros religiões olham para dentro, você está fazendo aqui para madeira e pedra, que não tem boca de falar. Eles não têm boca de falar, eles só fazem isso de escondido. À noite, ele está na casa dos babalaos para cuidar aquele que você faz, que a gente fala que não fala, mas desculpa, tem que fazer isso para gente ganhar dinheiro. Agora eu também quero cuidar. Eles cuidam, porque eles sabem que é verdadeiro. Ifá wí ó ní èèyàn ní dòrìṣà, èmi náà wí mo ní èèyàn ní dòrìṣà. Ó ní Ògún tí ẹ rí yìí, Ọ̀ṣun tí ẹ rí yìí, Ṣàngó tí ẹ rí yìí. Ó ní èèyàn ni wọ́n nígbà kan rí. Ó ní wọ́n lágbára, wọ́n gbọ́n. Ẹni tó lágbára tó gbọ́n ni wọ́n ń bọ, èèyàn ní dòrìṣà. E todos os orixás que a gente fala hoje, Ọ̀ṣun, Ṣàngó, todos são pessoas como nós, que vêm na terra. Espírito deles que existe quando a gente coloca Xangô que num lugar, vai ser Xangô. Pessoa ignorante, quando chegar, cadê Xangô? Mas espírito está ali. Se você quer brincar, brinca e viu como que meu pai vai botar fogo na sua vida. Então, a gente hoje, e a gente sabe que quando fala dos orixás, eles existem, eles têm poderes. Èyí já sí wípé àwọn ẹni tí Ọlọ́run dá yàtọ̀ sọ́tọ̀ tí wọ́n lágbára tàbí tó jẹ́ wípé bóyá ogun ṣẹlẹ̀ láyé àtijọ́ wọ́n ti kó ipa ribiribi bó ṣe wà lọ́kùnrin náà òun ló wà lóbìnrin tó wà wò pé kí làwọn lè ṣe láti fi máa bu ìwúrí fún wọn gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n ti ṣe wọ́n wá ń bọ wọ́n ẹlòmíì dígí ẹlòmíì omi àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìdí rèé tí wọ́n fi ń bọ àwọn òrìṣà. Ìgbàgbọ́ àwọn Yorùbá dẹ̀ ni wípé àwọn ni alágbàwí wa sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ìdí tí wọ́n fi ń bọ wọ́n nìyẹn. E a gente está cuidando do orixá, porque antigamente as vivências dos orixá é diferente. E cada orixá, Xangô, ele entra na terra, lá no Ilera, e Oxô, e Oiá, e Oxum, e cada orixá, e vira água, e árvore, e pedra, mas a gente está cuidando, porque a gente sabe que os poderes existem ali. Por isso que a gente está te cuidando e que eles são os mensageiros. Através deles, que tudo que a gente, quando você faz sacrifício hoje, vai falar, viu, carrega seu ebó, vai colocar no pé do Exu.
E Exu está ali, Exu que é mensageiro, ele vai levar até o Olodumare. Fala, não, tem que fazer comida para Oxum. É mensageiro, você vai dar. Aliás, Deus, tudo que a gente dá para o orixá, a gente está pedindo através dele para contato de Deus. Eles são os contatos de Deus. Igual você quer falar com o Paulo Guimarães agora, tem que falar com o Rodolfo. Senão, você não consegue falar com o Paulo Guimarães. E através de cada um de nós, sempre tem alguém em contato. Os orixás são os contatos do Olodumare. Káwá padà sí láti sọ nípa òrìṣà wọn mo rò pé ìyẹn ti yé wọn. Bàbá wa sọ̀rọ̀ nípa Ifá lẹ́ẹ̀kan. Ifá ni ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ, òun ni orísun ìṣẹ̀ǹbáyé. Ela disse que Araba falou sobre o Ifá, que Ifá é palavra e isso é o começo da vida e aonde que a gente tem como a gente caminhar a nossa vida. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe bá àṣà Yorùbá ni wípé bóyá tí èèyàn bá ní bóyá bíi problem wọn á ní kó lọ sọ́dọ̀ babaláwo láyé àtijọ́ tí ò tẹ̀ tí ì sí àwọn èsì tibẹ̀ yẹn. Àṣà Yorùbá ni wípé wọ́n dáfá. Tí a bá sọ̀rọ̀ nípa Ifá, ó sọ̀rọ̀ nípa spiritualism, ó sọ̀rọ̀ nípa psychology, ó sọ̀rọ̀ nípa religion. Ifá òun náà yẹ sọ pé Ifá ló fà gbogbo nǹkan tán. Èèyàn ò lè rí Ifá láíláí, àṣà kì í sí ìkọ́ tó ká tán títí láíláí lèèyàn máa kọ́ fá. Ela falou que conhecimento e o aprendizado dentro do Ifá e ninguém para de aprender. Aprende todo dia e todo dia que você aprende, isso faz que você fique adquirindo conhecimento. E antigamente, até hoje, e como a Araba te falou, que dentro do consultas que a gente faz do Ifá, que faz com ele de louco, e que ela vai falar hoje, e isso que faço que deixa a gente ser que a gente é na terra. Ní tí èèyàn bá ń bọ̀ pé bóyá Ọlọ́run fẹ́ ṣẹ̀dá èèyàn, ìgbàgbọ́ àwa Yorùbá ni wípé ó dùn kankan òun ló bí oníkálukú. Bí ó ṣe jẹ́ èrè, Ọlọ́run dá obìnrin pẹ̀lú ìhà méje méje, ó dá ọkùnrin pẹ̀lú ìhà mẹ́sàn-án mẹ́sàn-án. Yorùbá gbàgbọ́ wípé àti pé pẹ̀lú ìtọpinpin tèmi pé mo jẹ́ rìsáṣà, wọ́n gbàgbọ́ wípé tí a bá yẹ gbogbo mẹ́sàn-án ti ọkùnrin tí a yọ méje ti obìnrin, olú Ifá kan nìyẹn by 16. E ela está dizendo as fundamentos e a forma que a gente foi criado. E dentro do Ifá, que homem tem costela quando conta e é 9 e da mulher é 7. Se você vai contar os dois juntos, você vai ver o que é 16. Que isso faz que um homem e uma mulher, os costelas que Deus cria em cada um de nós junto, faz 16 ou do Ifá. Nígbà tí ọkùnrin àti obìnrin tí wọ́n bá jọ ní àjọṣepọ̀, ṣe mọ̀ pé odù Ifá kan yẹn á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa multiply. Nígbà tí ọmọ bá ṣì wà nínú ẹ̀jẹ̀, ṣe mọ̀ pé wọn ò tí ì lè mọ kí ni ọmọ fẹ́ dà. Ó lè jẹ́ ọba lọ́la, ó lè jẹ́ olóyè ní, ó lè jẹ́ olè ní, ó lè jẹ́ ẹni tó yẹ kó wọn máa pèsè ní àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ oríṣiríṣi. Ṣùgbọ́n báwo la wá ṣe fẹ́ mọ irú orí wo ni ọmọ yẹn gbé wáyé? Ìdílé tó fi máa ń ṣe àkọsẹ̀jáyé ọmọ. Ela está dizendo que, na verdade, dentro do Ifá, cada um de nós que nasce, cada um de nós nasceu através de um Odu. Existe 256 Odus. Não existe ninguém que nasceu que não tem Odu, que trouxe para a terra. Pode ser pastor, pode ser até Papa, que está na Itália. E ele tem Odu, que trouxe ele para a terra. Se ele chegar hoje e Babalau consagrar ele, vai ter Odu. Não existe ninguém que não tem Odu. E não existe lugares que não tem Odu. Brasil tem Odu. Todos os países na África, cada cidade tem seu Odu. Então, dentro dos 256 Odus, e existe Odu para cada um de nós. Cada um, nós que estamos aqui, nós quatro, a gente é consagrado no Ifá. Ele tem meu Odu, ela tem o Odu dela, ele tem e ele tem.
E às vezes pode ser igual, às vezes pode não ser igual, mas outro que cada um de nós tem nessa terra e que é a vida da gente. Por isso, quando nasceu criança, primeiramente vai ter que fazer essa encaie para saber que vai ser o futuro desse criança. Eléyìí wọ́n já sí pé gbogbo àwa tá wà ń bíbá ní oṣù kankan ló bí. Báwo la ṣe mọ odù tó bí wa òní àkọsẹ̀já yìí tá àbá wá bóyá àti wá dàgbà wọn ò ṣe ní kékeré wọn á ní kí wọ́n lọ tẹfá. Ìdí rèé tó yẹ pé wọ́n fi máa ń mọ odù tó bí oníkálukú ni ló máa sọ wípé etí òpè ló bí eléyìí o nǹkan báyìí ni o gbọ́dọ̀ ṣe orí báyìí ló mú wa ọ̀yẹ̀kú méjì ló bí eléyìí o nǹkan báyìí ni o gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan báyìí ló mú wa. E através dessa consulta de saber a qual é seu odor, quando você é consagrado, e por isso que vai ter esse odor e vai ter tabu, que é eu, que você não pode fazer. Talvez você não pode ficar comer quiabo, não pode comer peixe, não pode comer mandioca. E através dessa consulta, através dessa consagração, que vai te explicar, não, isso é sempre tabu, isso que você não pode fazer. Às vezes as coisas não estão ficando bom, ou você ficar doente toda hora, vai no médico, médico não consegue achar nada. Mas através de consulta, não, tem que ser consagrado no IFA, tem que ser consagrado nisso, tem que ser consagrado. Aí depois de consagrado, que sai o outro, aí vai falar, não pode ficar usando roupa vermelha, não pode comer feijão, não pode comer quiabo, porque isso está atrapalhando sua vida. Você não pode dormir com a roupa vermelha. Não. Então, tudo é uma coisa ligada com o outro. Mas é para saber isso. E dentro do... E babaláwo não vai olhar para sua cara e falar, ô senhor, você não pode comer quiabo. Senhor, você é do Xangô, você é do... Que vai falar é o Pelé. Babaláwo não é adivinhar, ele não adivinha que vai ficar adivinhando, não. Será olha para sua cara, você tem a cara de Xangô, porque você é gordo, você é do Ogum. Não, o Pelé, consulta que vai falar. Não, é isso, porque às vezes eu posso ser gordo e achar que eu sou do Xangô ou de Ogum. Às vezes eu posso ser do Obaluayê, eu posso ser do Exu, eu posso ser do outro orixá, que não é gordo, que não é alto. Então, tudo isso, através do Ifá, que vai falar, que vai explicar, que vai deixar que a gente sabe como a gente pode caminhar, para que a gente não caia fora da linha da vida da gente. Ìdí rẹ̀ tí ẹ fi rí àwọn babaláwo sì wà tí wọ́n jẹ́ olóòótọ́ pẹ̀lú àwọn ìyá lóríṣà tó ń jẹ́ olóòótọ́. Àwọn babaláwo wọ́n dá ikin, wọ́n dá ọ̀pẹ̀lẹ̀. Àwọn obìnrin gbàgbọ́ àwọn èèyàn ní wípé igi ni obìnrin máa ń dá. Ifá kan tiẹ̀ sọ, ó ní gbẹ̀dẹ̀rẹ̀ gbẹ̀dẹ̀rẹ̀ là ń lọ́lá. Gbẹ̀dẹ̀rẹ̀ gbẹ̀dẹ̀rẹ̀ là ń lọ́rọ̀. Ó ní adíá fún òrìṣà ńlá Ọ̀ṣẹ̀rẹ̀màgbò. Gbẹ̀dẹ̀rẹ̀ gbẹ̀dẹ̀rẹ̀ là ń lọ́lá. Gbẹ̀dẹ̀rẹ̀ gbẹ̀dẹ̀rẹ̀ là ń lọ́rọ̀. Adíá fún Ọ̀rúnmìlà tí wọ́n sọ fún wọn wípé wọ́n ní ajé èso lóde Ìlàjẹ kí gbogbo wọn kí wọ́n rúbọ. Òòṣà ńlá Ọ̀ṣẹ̀rẹ̀màgbò kò rúbọ ṣùgbọ́n Ọ̀rúnmìlà rúbọ. Òòṣà ńlá Ọ̀ṣẹ̀rẹ̀màgbò pẹ̀lú àwọn tí wọ́n lọ nígbà tí wọ́n débẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fàmúra wọn lọ́wọ́ èmi ni máa kọ́kọ́ ja ìwọ kọ́ ló máa kọ́kọ́ ja ó di wípé ajé ya lù wọ́n mọ́lẹ̀. Ọ̀rúnmìlà tó lọ rúbọ òun ló débẹ̀ torí ajé kú. Wọ́n ní pákó kan rọ̀gbọ̀dọ̀rọ̀gbọ́rọ́ ajá fún Ọ̀rúnmìlà tó lọ ṣọkọ Ifá nìlẹ̀kù. Ìdí tí obìnrin fi ń da ẹ̀rìndínlógún òun ni mo fẹ́ sọ yìí. Ela fala da importância da consulta, de importância de... Não adianta você quer fazer consulta para saber